Shalom, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Falamos aqui de Ladinha, Minas Gerais, do Centro de Cultura Bíblica de Erechim, que tem essa logomarca aqui, que é o Candelabro Menoral ou Castiçal. Eu sou o pastor Vilmar Sattler-Merick Eller e Kaiser, alemão, 1837. Chegamos aqui com meu pentavô. Sou a quinta geração dessa família que chegou por aqui. Somos de raiz protestante. E aos 11 anos fui impactado pelo Espírito Santo e me tornei pentecostal. Hoje pertenço ao Ministério Tabernáculo, que é uma denominação fundada aqui há mais de 52 anos. Temos 80 e poucas igrejas no Brasil e um missionário na Espanha. Aqui nós estamos com 3 instituições de ensino pelo CCBB. O Seminário Tabernáculo, que atende a nossa denominação, formando obreiros. O Seminário Bereshit, que atende o Brasil e o mundo, e a Faculdade Bereshit, com os cursos de mestrado e doutorado em Xilologia, que estuda Cantares de Salomão, e Gemátria, que estuda os números da Bíblia. Nós estamos ministrando as aulas do curso básico de teologia. Essa aula é a aula do livro 3, terceiro livro, é a aula de bibliologia. Na aula passada, nós estávamos falando, então, um pouquinho sobre inspiração da Bíblia, né? Falamos sobre autoridade, inspiração. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a inerrância. O que é inerrância, né? E o que é infalibilidade? Então, uma mudança muito importante que nós temos que ter em mente é essa sobre a inerrância. A inerrância, ao invés de infalibilidade, tem a ver com a insistência de alguns, no sentido que podemos ter a mensagem infalível com um texto bíblico errante. Vê se dá para entender, né? Poderá ter alguma divergência aí no texto, porque a inerrância é no original, né? Mas pode, no decorrer de fazer-se as cópias, tudo era manuscrito, né? Pode ter aí uma letra trocada, uma letra invertida, um dalet por um re, que são muito parecidos. Pode repetir a palavra. São coisas inerentes à cópia, ou às cópias que eram feitas naquele tempo. São termos importantes empregados para se aludir à veracidade das Escrituras. A Bíblia não falha, não erra. É a verdade em tudo quanto afirma. Mateus 5 e João 10. Agora, a verdade é que nenhuma falsidade ou mentira pode ser atribuída à Bíblia inteiramente nos seus originais, né? Clemente de Roma, que eram primeiros pais da igreja, apologistas, Clemente de Alexandria, Gregório Naziano, Justino Marte, Irineu, Tertuliano, Orígenes, Ambrósio, Jerônimo, Agostinho, Lutero, Calvino, e um número incontável de outros gigantes da história, reconhece que a Bíblia foi de fato inspirada por Deus, soprada, né? E que inteiramente é a verdade. Então, veja bem, o que Agostinho disse? Creio com toda firmeza que os autores sagrados estavam totalmente isentos de erros. Lutero, as escrituras nunca erram. Onde as escrituras sagradas estabelecem algo que deve ser crido, ali não devemos desviar-nos de suas palavras. Calvino, o registro seguro e é infalível. Acerta a palavra infalível de Deus, isento de toda mancha ou defeito. Provavelmente os dois acontecimentos mais significativos no tocante à doutrina da infalibilidade do texto bíblico, ou a inerrância, a gente encontra na Aliança de Lausanne, lá no Suíça, de 1974, e a Declaração de Chicago, de 1978, no Concílio Internacional da Inerrância Bíblica. Então, essa Declaração de Chicago tem 19 artigos afirmando sobre isso, né? Uma prolongada exposição mostrando sobre a inerrância do texto bíblico. Deve ficar claro, porém, que a autoridade da Bíblia depende da veracidade da inspiração e não da doutrina da inerrância. A inerrância reconhece contradições ou inconsistência no texto, não como erros propriamente ditos, mas como dificuldades que poderão ser resolvidas ao serem conhecidos seus dados relevantes. A doutrina da inerrância é derivada da própria natureza da Bíblia, do que um mero exame de seus fenômenos. Se alguém crê que a Escritura é a palavra de Deus, não pode deixar de crer que ela é inerrante. Deus soprou as palavras que foram escritas, e Deus não pode mentir. A Escritura não falha, porque Deus não pode mentir. Vamos então agora à definição de inerrância. Embora os termos infalibilidade e inerrância tenham sido historicamente quase que sinônimos, do ponto de vista da doutrina cristã, muitos têm preferido um termo ou outro. Alguns preferem inerrância para se distinguir dos que sustentam poder, a infalibilidade e referir-se à veracidade da mensagem da Bíblia.
sem necessariamente dizer que a Bíblia não contém erros. Outros proferem a infalibilidade, a fim de evitar possíveis mal-entendidos, em virtude de uma definição demasiadamente limitada da inerrância. Atualmente, o termo inerrância parece estar mais em voga do que a infalibilidade. As seguintes declarações agora embaixo é uma tentativa de se delimitar a definição de inerrância verbal, que teria ampla aceitação na comunidade evangélica. Então, a verdade, vamos lá as declarações então, né? Primeiro, a verdade de Deus expressa-se com exatidão, sem qualquer erros, nas próprias palavras da Escritura ao ser usada na construção de frases inteligíveis. Segunda declaração, a verdade de Deus expressa com exatidão através de todas as palavras da totalidade da Escritura, e não meramente através das palavras de conteúdo religioso teológico. Terceiro, a verdade de Deus se expressa de modo inerrante somente nos autógrafos, escritos originais, e de modo indireto nos apógrafos, cópias. A inerrância, declaração 4. A inerrância dá lugar à linguagem de aparência, aproximações e várias descrições não contraditórias, feitas a partir de perspectivas diferentes. Por exemplo, dizer que o sol se levanta não é um erro, mas a descrição perceptível é reconhecida, porque o sol não anda, quem movimenta é a terra. 5. A inerrância reconhece o uso da linguagem simbólica e figurada, e uma variedade de formas literárias para transmitir a verdade. 6. A inerrância entende que a citação do Novo Testamento e do Velho pode ser paráfrase, sem a intenção de ser traduções literais. 7. A inerrância considera válidos os métodos culturais e históricos de se relatar tais como genealogias, medidas estatísticas, ao invés de exigir os métodos de precisão da moderna tecnologia. A revelação proposicional. Uma questão filosófica de vulto que se relaciona com a questão da infalibilidade da inerrância diz respeito a se Deus, na verdade, pode revelar a si mesmo. Claro que pode. Deus é o maior, ele mesmo é o maior interessado em se revelar à humanidade. Então, não há nenhum perigo nisso. Diz que Deus não tinha capacidade de evitar erros na revelação de si mesmo. Dizer que Deus não tinha capacidade de evitar erros na revelação de si mesmo é lançar dúvida quanto à sua onisciência e onipotência. Ele sabe de tudo e pode tudo. Dizer a parte da revelação direta, divina, o que Deus pode e não pode fazer é presunção. Revelar corretamente a si mesmo não é uma das coisas que a Bíblia diz que Deus não possa fazer. Se Deus criou todas as coisas, inclusive a mente humana, pode comunicar a pessoa alguma verdade isolada, não há impedimento para que ele não comunique toda e qualquer verdade que desejar. Claro que Deus tem capacidade de evitar erros, claro que ele sabe de tudo, pode tudo, né? Onisciente, onipotente, onipresente. Muito bem, depois de reconhecermos que Deus tem capacidade de fazer tudo, então é claro que ele não pode errar. Vamos para o seguinte, preservação da verdade das Escrituras. Conforme nós mencionamos anteriormente, a inerrância pertence tão somente aos autógrafos, aos originais. Nos muitos manuscritos bíblicos preservados, há milhares de variações. A maioria desta foi causada por negligência, ortografia, gramática, transposição de palavras, repetição de palavras, troca de letras. Todavia, nenhuma doutrina sequer tem por base textos questionáveis em qualquer manuscrito. Embora haja um longo período de tempo entre os autógrafos e as versões atuais da Bíblia, existe pouca distância entre eles no tocante à exatidão. Há uma longa corrente de testemunhos que remonta às pessoas que declararam ter visto só os autógrafos, Policarpo, Clemente de Roma. Então, tinham tanto motivo quanto a oportunidade de verificar por conta própria a fidedignidade das cópias feitas a partir dos originais. Então, os autógrafos, de fato, né, são os originais, eles foram escritos infalivelmente por meio da inspiração sobrenatural. Foi soprado e o autor escreveu. Já os cópias, os apógrafos, derivam de seu valor do fato de representarem com tal exatidão os autógrafos. Não se pode dizer que as cópias, versões e traduções foram inspiradas na sua produção, mas seguramente, em algum sentido derivado imediato, retém a qualidade de inspiração que estava nos autógrafos. Então é isso aí, nós ficamos por aqui com a nossa aula sobre inerrância da Bíblia. Tchau.